Renato acendeu o cigarro encostado no capô do carro preto e ficou olhando a rua vazia, como quem olha para dentro de si mesmo. Eram 6:30 da manhã. O centro de São Paulo ainda estava cinza e ele não tinha dormido. Não por insônia, não por preocupação, mas porque fazia 15 anos que ele havia decidido que dormir em paz era um luxo que não merecia. E com o tempo, parou de tentar. Ele tinha 42 anos, ombros largos, mãos grossas e um rosto que não sorria por hábito. Quem o conhecia de longe achava que era frio. Quem o conhecia de perto sabia que era pior do que frio. Era educado demais, organizado demais, silencioso demais para alguém que vivia do que ele vivia. Renato era braço direito de Nestor Camargo, um dos homens mais temidos do setor de transporte clandestino da Zona Leste. Não carregava arma no cinto, carregava números na cabeça, planilhas, rotas, horários. Era ele quem fazia a máquina girar sem barulho. E Nestor sabia que, sem Renato, a operação inteira viraria fumaça em 3 meses. Mas ninguém respeitava Renato pelo que ele fazia. Respeitavam pelo que ele aguentava. 15 anos atrás, Renato tinha uma mulher. Beatriz, uma morena de riso fácil que vendia bolo de pote na feira do Itaim Paulista. Ele a amava do jeito que homem calado ama. Sem declaração, sem flores, sem bilhete. Amava trazendo remédio quando ela tossia. Amava consertando o chuveiro às 11 da noite. Amava guardando dinheiro no envelope embaixo do colchão para um dia comprar uma casa com quintal e um cachorro que ela pudesse chamar de filho. Beatriz sabia disso, mas Beatriz queria mais. E o mais dela tinha nome: Fábio, um rapaz que dirigia caminhão para o mesmo esquema e que falava bonito, ria alto e prometia tudo o que Renato nunca saberia prometer. Ela foi embora numa segunda-feira. Levou a mala, o envelope e o que restava de qualquer coisa macia dentro dele. Renato não gritou, não bebeu. Não bateu em ninguém. Ele só parou. Parou de olhar para mulher nenhuma. Parou de aceitar convite. Parou de responder quando alguém perguntava se ele não queria companhia. Os homens do esquema riam nas costas dele. Chamavam de padre, de seco, de morto por dentro. Renato ouvia tudo sem piscar. E continuava fazendo o que sempre fez. Mantendo tudo funcionando enquanto todos os outros quebravam. O tempo passou com a brutalidade que só o tempo tem. E Renato virou uma peça fixa da paisagem. O homem que resolve, que não reclama, que não pede, que não sente. Um fantasma útil. Foi numa terça-feira de março, 7:12 da manhã, que ele entrou no ônibus. Não era comum. Renato quase nunca usava transporte público. Mas o carro tinha ficado na oficina e ele precisava ir até o galpão da Zona Norte resolver uma entrega antes das 9. Subiu pela porta de trás, encostou no corrimão e ficou em pé com os olhos no chão, como fazia em qualquer lugar, existindo sem ocupar espaço. O ônibus sacudia pelos buracos da avenida com aquele barulho surdo de motor cansado. O sol entrava pelas janelas riscadas e desenhava linhas tortas nos rostos adormecidos. E foi ali, no terceiro banco do lado direito, que ele viu. Uma menina dormia com a cabeça encostada na janela. Não era bonita do jeito que os homens ao redor dele definiam bonita. Não tinha maquiagem, não tinha roupa justa, não tinha nenhuma das coisas que costumavam chamar a atenção. Usava uma calça social preta um pouco larga, uma blusa branca com a gola levemente amarelada de tantas lavagens e segurava no colo uma bolsa de couro sintético com o zíper meio aberto, de onde escapava a ponta de um caderno e uma caneta azul. Os tênis eram brancos, mas já tinham aquele tom acinzentado de quem anda muito e lava pouco. E mesmo assim, com tudo isso, ela dormia com uma expressão que Renato não via há anos em rosto nenhum: paz. Ele ficou parado olhando. Não com desejo, não com curiosidade, mas com uma espécie de espanto mudo, como se estivesse diante de algo que não existia mais no mundo que ele conhecia. Ela respirava devagar, os lábios levemente entreabertos, e de vez em quando o ônibus passava por um buraco e a cabeça dela balançava, mas ela não acordava. E Renato, sem entender porquê, sentiu uma coisa que não sentia desde Beatriz: vontade de proteger. O ônibus parou no ponto dela. Ela acordou com o tranco, abriu os olhos assustada, apertou a bolsa contra o peito e desceu correndo. Renato ficou parado no mesmo lugar e desceu 2 pontos depois, sem conseguir tirar aquele rosto da cabeça. Nos dias seguintes, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Voltou a pegar o mesmo ônibus, no mesmo horário. Não a viu na quarta, nem na quinta, mas na sexta, ela estava lá. Mesmo banco, mesma roupa, mesma paz no rosto adormecido. E dessa vez, ele reparou no crachá pendurado na alça da bolsa. Leu de longe, apertando os olhos: Luísa Moreira, estagiária, escritório Azevedo em Duarte. Luísa. Ele repetiu o nome baixinho, como quem experimenta uma palavra nova numa língua esquecida. Durante 2 semanas, Renato pegou aquele ônibus todos os dias. Nunca falou com ela, nunca se sentou perto, nunca fez nada que pudesse ser notado,
mas passou a reparar em coisas que antes não reparava em ninguém, na forma como ela dobrava a manga da blusa quando fazia calor, no jeito como segurava a caneta entre os dedos mesmo dormindo, no vinco entre as sobrancelhas que aparecia quando o ônibus freava de repente, como se até no sono ela estivesse preocupada com alguma coisa. E sem perceber, Renato começou a mudar. Passou a lavar a camisa na noite anterior, passou a escovar o sapato, passou a olhar o próprio reflexo no vidro do ônibus com um incômodo que não era vaidade. Era vergonha. Vergonha de ser quem era, de viver do que vivia, de não ter nada limpo o suficiente para oferecer a alguém como ela. Um dia, ela acordou antes do ponto e olhou diretamente para ele. Renato desviou o olhar tão rápido que bateu o ombro no corrimão. Ela não disse nada. Mas no dia seguinte, quando ele subiu no ônibus, ela estava acordada, sentada no mesmo banco, com o caderno aberto no colo, escrevendo alguma coisa. E quando ele passou por ela, ela levantou os olhos e fez um gesto mínimo com a cabeça. Um aceno quase invisível. O tipo de reconhecimento que uma pessoa dá a alguém que vê sempre, sem saber o nome. Renato sentiu o peito apertar de um jeito que doía e acenou de volta. Foi nesse mesmo dia que o Nestor o chamou para o escritório. Tinha um problema com uma entrega interceptada e alguém precisava resolver. Renato resolveu, como sempre. Mas quando voltou para o galpão à noite, encontrou os rapazes rindo de uma foto no celular. Era Luísa. Um deles tinha tirado a foto dela no ponto de ônibus de longe e estava mostrando para os outros com comentários que Renato não vai repetir nem em pensamento. Ele tomou no celular da mão do rapaz, apagou a foto e disse com a voz mais baixa que todos ali já tinham ouvido: "Se eu souber que alguém chegou perto dessa menina, eu resolvo pessoalmente." Ninguém riu. Ninguém perguntou por quê. E ninguém nunca mais tocou no assunto. As semanas foram virando meses. Renato e Luísa começaram a trocar pequenos gestos no ônibus. Um bom dia sussurrado. Um sorriso contido. Uma vez, o ônibus estava cheio e ele ficou em pé ao lado dela. Ela olhou para cima e perguntou: "Você trabalha aqui perto?" "Mais ou menos", ele respondeu. E o silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi como o silêncio entre duas pessoas que ainda não sabem que estão começando alguma coisa. Um dia choveu forte. O ponto de ônibus não tinha cobertura e Luísa estava encharcada quando subiu. Tremia de frio, abraçando a bolsa como se fosse a única coisa de valor que tinha no mundo. Renato tirou o casaco sem dizer nada e colocou sobre os ombros dela. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, como se ninguém nunca tivesse feito isso por ela. "Obrigada", ela disse com a voz trêmula. "Não precisa devolver", ele respondeu. E desceu no ponto seguinte, debaixo da chuva, sem casaco, sentindo pela primeira vez em 15 anos que tinha feito algo que prestava. Luísa devolveu o casaco 3 dias depois, lavado, dobrado, dentro de uma sacola com um bilhete escrito à mão. "Obrigada pelo gesto, eu me chamo Luísa." "E você?" Renato leu aquele bilhete 7 vezes, guardou no bolso da camisa e respondeu no dia seguinte, entregando um papel dobrado com sua letra dura e torta. "Renato. Prazer." A partir dali, começaram a conversar. Pouco. Devagar. Nos minutos entre um ponto e outro, entre uma freada e uma curva. Luísa contou que tinha 23 anos, que morava com a avó em Ferraz de Vasconcelos, que fazia faculdade de contabilidade à noite e estagiava de manhã num escritório onde ninguém sabia o nome dela. Contou que o pai tinha ido embora quando ela tinha 6 anos e que a mãe morreu de câncer quando ela tinha 13. Contou que a avó vendia pamonha na rua para ajudar a pagar a faculdade. E contou tudo isso sem pedir pena, sem fazer drama, sem baixar os olhos. Contou como quem conta o clima. É assim, e a gente segue. Renato ouvia calado, e a cada coisa que ela dizia, sentia uma fissura se abrir dentro dele, por onde entrava uma luz que ele achava que nunca mais ia ver. Ele nunca contou o que fazia. Disse que trabalhava com logística, que cuidava de transporte. E tecnicamente não era mentira. Mas o peso da omissão foi crescendo dentro dele como água num copo que já transbordava. Num sábado, Luísa ligou para ele. Tinha conseguido o número por um bilhete que ele deixou dentro do casaco devolvido. Um detalhe que ele jurou a si mesmo que não tinha sido proposital, mas que no fundo sabia que era. Ela perguntou se ele queria tomar um café. Renato ficou parado no meio do quarto, com o celular na orelha, o coração batendo como não batia desde os 27 anos, e disse que sim. Eles se encontraram numa padaria simples perto da estação. Luísa pediu um café com leite e um pão na chapa. Renato pediu o mesmo. Não porque queria, mas porque não sabia o que se pede quando se está sentado na frente de alguém que faz a gente querer ser outra pessoa. Conversaram por 2 horas. Riram de coisas bobas. E quando ela foi embora, tocou a mão dele por 1 segundo ao se despedir. E aquele toque ficou queimando na pele dele o dia inteiro. Mas Renato sabia. Sabia que aquilo não podia durar. Sabia que uma hora ela ia descobrir.
Sabia que ele não era o homem que ela merecia, que a vida dele era feita de coisas que mancham, que a sujeira que ele carregava não saía com banho, não saía com casaco limpo, não saía com café na padaria. E a hora chegou. Luísa estava saindo do escritório numa quinta à noite quando viu Renato na calçada de frente, conversando com 2 homens que ela reconheceu do noticiário. Homens que tinham o rosto de capa de jornal policial. Ela parou. Ele a viu. E nos olhos dela, ele leu tudo o que mais temia. A compreensão lenta, a decepção que começa nos cantos da boca, o recuo instintivo de quem entende que foi enganada sem que ninguém precisasse mentir com palavras. Ela foi embora sem falar nada. E Renato ficou ali, parado na calçada, com as mãos nos bolsos e uma dor no peito que era maior do que qualquer coisa que Beatriz tinha causado. Porque dessa vez, a culpa era toda dele. Ele não tentou ligar, não mandou mensagem, não apareceu no ônibus. Voltou a ser o que era antes, o fantasma útil, o homem sem rosto, a peça que faz a engrenagem girar. E achou que isso era o certo, que ficar longe era a forma mais honesta de amar alguém que merecia mais do que ele podia dar. 2 semanas se passaram. Renato emagreceu, voltou a não dormir. Os homens do galpão perceberam que alguma coisa tinha mudado, mas ninguém perguntou. Naquele mundo, perguntar é quase uma ofensa. Foi então que Nestor pediu algo que Renato nunca aceitaria. Um serviço que envolvia uma escola, crianças, rotas que passavam por portas de colégios públicos. Renato olhou para Nestor e, pela primeira vez em 20 anos de obediência silenciosa, disse não, não vou fazer isso. Nestor olhou para ele com aquele olhar de quem não ouve essa palavra. Você sabe o que acontece quando alguém diz não para mim? Sei, disse Renato. E mesmo assim, não. Ele saiu do escritório naquela noite sabendo que tinha assinado a própria sentença, mas sentiu uma coisa estranha no peito. Não era medo. Era alívio, como se tivesse recuperado um pedaço de si mesmo que tinha vendido barato há tempo demais. Na manhã seguinte, ele foi até a delegacia, não como delator, não como herói. Foi como alguém que estava cansado demais de carregar o que carregava e decidiu que preferia perder tudo a continuar fingindo que aquilo não pesava. Entregou nomes, rotas, horários, tudo o que sabia. E quando saiu de lá, com a incerteza do que viria pela frente, pegou o ônibus pela última vez. Luísa estava lá, sentada no mesmo banco, com o caderno no colo, a caneta entre os dedos. Mas dessa vez ela não estava dormindo. Estava olhando para a porta, como se esperasse alguém. E quando Renato subiu, ela não desviou o olhar. Não recuou. Não fez cara de medo, nem de raiva. Ela levantou o caderno e mostrou a página aberta. Estava escrito, na letra redonda e firme dela: Eu sei quem você é, e sei quem você está tentando ser. Renato leu de novo. E pela primeira vez em 15 anos, sentiu os olhos arderem de um jeito que não era cansaço. Ele se sentou ao lado dela. Não disse nada. Ela também não. O ônibus arrancou com aquele tranco de sempre e a cidade começou a passar pela janela como um filme mudo. E ali, naquele banco de plástico gasto, com o barulho do motor cobrindo o silêncio, Luísa encostou a cabeça no ombro dele. Renato não se mexeu. Não respirou fundo. Não tentou parecer forte. Ele só ficou ali, sentindo o peso da cabeça dela no ombro e entendeu que aquilo, exatamente aquilo, era o que ele tinha procurado a vida inteira sem saber o nome. Não era perdão, não era romance. Não era promessa. Era alguém que escolhia ficar. E pela janela do ônibus, o sol da manhã entrava de viés, desenhando linhas tortas no chão sujo do corredor, iluminando os dois como se o mundo, por um instante, tivesse decidido ser gentil com quem nunca pediu nada. Renato fechou os olhos e pela primeira vez em 15 anos dormiu.